Imagine um livro tão perigoso que fez imperadores tremerem. Um texto tão incômodo que generais ordenaram que cada cópia fosse queimada. E que qualquer pessoa encontrada com ele fosse executada. Um livro que, mesmo esmagado pela força de um império inteiro, se recusou a morrer. E que, escondido entre cinzas, cavernas e pergaminhos mutilados, preservou um código, um sinal deixado para sobreviver ao esquecimento. O que havia nesse livro que Roma tanto temia? E como ele chegou até nós, quando todos os outros deveriam ter sido destruídos? Se você se sente atraído por mistérios que desafiam o tempo e a tirania e quer desvendar as vozes que ecoam do deserto, inscreva-se no canal Vozes do Deserto. Dizem que há momentos na história em que o silêncio é mais assustador do que a guerra. E houve uma noite, que quase ninguém menciona, em que o imperador romano decidiu decretar o fim da palavra de Deus. As fogueiras foram acesas. Rolos inteiros das escrituras foram arrancados das casas, das sinagogas, dos esconderijos subterrâneos. Soldados entravam sem pedir permissão. Arrombavam portas, derrubavam mesas, viravam cestos, cavavam um chão com as próprias lanças. A brutalidade era metódica, implacável. Não era apenas a destruição de objetos, mas a tentativa de aniquilar a esperança, de apagar a memória de um povo. E o alvo era um livro específico. Um livro que, segundo eles, dava força demais ao povo que tentavam destruir. Um livro que inflamava esperança, coragem e fé. 3 coisas que Roma não conseguia controlar. O livro de Daniel, a profecia que ousou anunciar a queda dos impérios, o texto que mostrava página após página que nenhum rei permanece para sempre e que até os mais poderosos seriam reduzidos a pó. A história começa muito antes das chamas de Roma. Daniel escreveu suas visões em tempos de exílio, quando cada linha carregava um peso. A dor de um povo arrancado de casa. A incerteza de um futuro que parecia totalmente perdido. Ele nos lembra em Daniel 1, de 1 a 7, de sua própria deportação para a Babilônia. Um jovem levado cativo, mas que manteve sua integridade e fé em meio a uma cultura estrangeira e hostil. Ele e seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, recusaram-se a se contaminar com as iguarias do rei, preferindo uma dieta simples, demonstrando desde cedo uma lealdade inabalável a Deus, como vemos em Daniel 1, de 8 a 16. Essa postura de resistência pacífica, mas firme, já era um prenúncio do poder subversivo de sua mensagem. Ele descreveu estátuas que representavam impérios, animais colossais que simbolizavam nações poderosas e um reino que surgiria quando todos os tronos humanos já tivessem ruído. Lembre-se que Daniel não estava escrevendo em um tempo de paz e prosperidade, mas em Babilônia, uma terra estrangeira, onde ele e seu povo eram cativos. 2 Reis 24, de 14 a 16, nos lembra da deportação. E é nesse contexto de desespero que Daniel se levanta. Não com armas, mas com a palavra. Ele nos mostra em Daniel 2 a estátua do sonho de Nabucodonosor, com seus pés de ferro e barro, simbolizando a fragilidade dos impérios humanos diante do reino eterno de Deus. E em Daniel 7, ele descreve as 4 grandes bestas, representando os impérios que se sucederiam, culminando na visão do ancião dos dias e do filho do homem a quem seria dado domínio, glória e um reino que não passaria, como lemos em Daniel 7, de 14 a 15.
Essa era a esperança que Roma tanto temia. A promessa de um reino que não seria abalado por mãos humanas, um reino que não seria dado a outro povo, mas que esmiuçaria e consumiria todos esses reinos e subsistiria para sempre, conforme Daniel 2, 44. Essa visão de um reino divino e eterno que suplantaria todos os poderes terrenos era a própria antítese da ambição imperial. Mas o que poucos lembram é que esse livro já havia sido perseguido muito antes dos romanos o queimarem. Desde o início, ele era incômodo demais. No Império Seleucida, o rei Antíoco Epifânio declarou que qualquer pessoa encontrada com esse livro deveria morrer. Ele sabia por quê. Daniel previa o surgimento de um governante perverso, símbolo de todas as tiranias que se levantariam contra Deus. Muitos acreditavam que aquela profecia era sobre ele, e ele odiava isso. A história de Antíoco IV Epifânio, que profanou o templo de Jerusalém e tentou erradicar a fé judaica, é um eco sombrio das profecias de Daniel 8, de 9 a 14, e Daniel 11, de 31, que descrevem um chifre pequeno, que se levantaria e faria abominações, tirando o sacrifício contínuo e estabelecendo a abominação desoladora. Ele se autodenominava Epifânio, que significa Deus manifesto, mas seus atos eram de um tirano, e a profecia de Daniel o desmascarava. Imagine famílias escondendo pergaminhos dentro de jarros de azeite, crianças memorizando capítulos inteiros para depois destruir as cópias físicas, idosos enterrando rolos sob oliveiras antes de fugir. A coragem desses indivíduos, que arriscavam suas vidas por um livro, é um testemunho da força que a palavra de Deus infundia neles. Eles sabiam, como nos diz Salmos 119 e 105, que a palavra era lâmpada para seus pés e luz para seus caminhos, mesmo na mais profunda das trevas. Eles viviam a verdade de Salmos 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Essa memorização não era apenas um ato de devoção, mas uma estratégia de sobrevivência, transformando cada crente em uma biblioteca viva, um guardião ambulante da verdade. Mas nada se compara ao que Roma faria séculos depois. O imperador Diocleciano, conhecido por sua brutalidade perseguidora, declarou: destruam as Escrituras, apaguem suas palavras, silenciem o Deus deles. Essa perseguição, conhecida como a Grande Perseguição, foi uma das mais severas na história do cristianismo, com o objetivo explícito de erradicar a fé cristã e seus textos sagrados. Editos foram emitidos, ordenando a destruição de igrejas e a queima de todos os livros sagrados. Soldados invadiam povoados ao amanhecer, empilhando rolos e códigos até formarem montes maiores do que os homens que os carregavam. O primeiro livro a ser arrancado das mãos dos cristãos era sempre o mesmo: Daniel. Era visto como subversivo demais, ousado demais, profético demais. A mensagem de Daniel, que falava da soberania de Deus sobre os reinos humanos e da vinda de um reino eterno, era uma afronta direta à divindade reivindicada pelos imperadores romanos. Eles temiam a verdade de Daniel 4:17, que afirma que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Eles viam em Daniel a mesma ousadia que levou Sadraque, Mesaque e Abednego a se recusarem a adorar a estátua de ouro de Nabucodonosor, preferindo a fornalha ardente. Como narrado em Daniel 3, essa fé inabalável era uma ameaça ao poder imperial, porque ensinava que havia uma autoridade superior à do imperador, um rei dos reis. E foi nessa noite, em meio ao caos, ao medo e à fumaça, que algo inexplicável aconteceu. Enquanto os soldados queimavam as Escrituras, algumas comunidades judaicas e cristãs fugiam para o deserto carregando apenas o que podiam salvar. Entre túnicas rasgadas e pés queimados pela areia,
homens e mulheres correram para cavernas escondidas. E ali, em silêncio absoluto, depositaram o que restava de Daniel. Fragmentos, trechos, palavras soltas escritas em pedaços de couro quase destruídos. Eles não sabiam, mas estavam construindo um cofre para o futuro. Eles estavam agindo com a fé de quem crê que a palavra de Deus não voltará vazia, como Isaías 55:11 nos assegura. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Eles confiavam que, mesmo que a letra fosse destruída, o espírito da palavra permaneceria e que Deus, em sua soberania, guardaria o que era dele. Em 1947, um pastor beduíno procurava uma cabra perdida entre os rochedos do Mar Morto. Ao lançar uma pedra dentro de uma caverna, ouviu algo estilhaçando. Um som que não pertencia à pedra nem ao deserto. Ele entrou e encontrou jarros selados, que não deveriam existir mais. Lá dentro estavam os manuscritos do Mar Morto. Entre eles, o mais bem preservado de todos os textos bíblicos, o livro de Daniel, inteiro, com trechos que se acreditava terem desaparecido para sempre, com detalhes que não estavam em nenhuma outra cópia posterior. A descoberta desses manuscritos, especialmente o grande rolo de Isaías e os fragmentos de Daniel, revolucionou a compreensão da transmissão textual da Bíblia. E ali, os estudiosos perceberam algo que poucos imaginavam. O livro havia sido copiado com precisão obsessiva. Os escribas alternavam letras, marcavam pausas secretas, destacavam repetições, criavam padrões escondidos entre as linhas. Não era apenas uma cópia, era uma mensagem codificada para a sobrevivência. Um rabino, ao analisar os padrões escondidos, disse a frase que ecoou entre os estudiosos. Eles não escreveram para a sua geração, escreveram para quem sobreviveria às fogueiras. O livro que Roma destruiu centenas de vezes estava ali, preso na escuridão por 2000 anos, intocado, inabalável, vivo. Essa descoberta é um testemunho vivo de 1 Pedro 1, 24 a 25, que diz: porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É a prova de que, como Jesus afirmou em Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A precisão dos escribas, a dedicação em preservar cada letra, cada sinal, revela uma fé profunda na imutabilidade da palavra de Deus, uma fé que transcendeu gerações e perseguições. Eles eram guardiões de um tesouro que sabiam ser eterno. Os imperadores desapareceram, os reinos se desfizeram, as fogueiras se apagaram. Mas Daniel permaneceu, e com ele uma verdade que fazia impérios estremecerem. Não existe poder humano capaz de silenciar o que Deus decide preservar. O código oculto não era um enigma místico, era uma mensagem simples, profunda e assustadora. A palavra não depende de quem a guarda, ela depende de quem a escreveu. Daniel via impérios ruindo como poeira ao vento. Ele viu o que ninguém mais ousava dizer, que a soberba dos homens sempre termina da mesma forma, em silêncio. Ele nos lembra, em Daniel 2,44, que nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Essa é a promessa que ecoa através dos séculos, uma promessa de esperança para os oprimidos e um aviso para os tiranos. A história de Daniel, jogado na cova dos leões por sua fidelidade a Deus, como em Daniel 6, e resgatado milagrosamente, é um símbolo da invencibilidade da fé e da palavra. A própria vida de Daniel, sua interpretação de sonhos e visões,
sua coragem em face da morte, tudo isso aponta para a soberania de Deus sobre a história humana. Uma soberania que nenhum império, por mais poderoso que fosse, poderia desafiar. E hoje, quando você abre o livro de Daniel, talvez não imagine quantas mãos sangraram para que aquelas páginas chegassem até você. Quantos morreram sem revelar onde escondiam seus rolos. Quantas mães ensinaram seus filhos a decorar capítulos inteiros antes de queimarem as cópias para não serem mortos. Quantos homens enterraram o que restava das Escrituras, acreditando que jamais veriam a luz novamente. Mas viram, porque Deus não perde guerras, nem mesmo as travadas no silêncio. 2 Coríntios 4, de 8 a 9 nos diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. A sobrevivência de Daniel é a prova viva dessa verdade, um eco da promessa de Jesus em Mateus 16, 18. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra de Deus é a rocha sobre a qual essa igreja foi construída, e nenhuma fogueira, nenhum império, nenhuma perseguição foi capaz de destruí-la. Ela é a voz que se recusa a ser silenciada, a luz que brilha na escuridão, a esperança que desafia o desespero. Agora, respire fundo e responda. Você acredita que esse livro realmente sobreviveu a tudo isso? Ou será que ele foi preservado porque ainda tinha algo a dizer a você? Se isso te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você. E se quiser caminhar mais fundo por histórias proibidas, ocultas e esquecidas pelas sombras do tempo, inscreva-se no canal, mas só se tiver coragem.